Fala pessoal, tudo bem? Antes da gente começar o episódio de hoje, vocês vão perceber que a gente está gravando num lugar diferente. A gente ganhou uma casa agora, a gente ganhou um teto, a gente tem um estúdio na Casa 21, onde a maioria dos podcasts vão ser gravados presencialmente, o que é um espetáculo, é muito bom, mas eu faço a ressalva que a gente está testando o setup e aprendendo a usar enquanto a gente grava esses primeiros episódios. Então, nesses primeiros episódios, talvez dê uma coisinha, uma falhada na câmera, talvez dê um lagzinho em alguma coisa, e faz parte. Acho que a qualidade das conversas já está muito melhor por a gente gravar ao vivo, mas agora tem toda essa curva de aprendizado de aprender a usar o estúdio quando a gente está gravando ao vivo. Então, peço a consideração, a paciência de vocês, mas estamos melhorando para ficar cada vez melhor o conteúdo que a gente produz para vocês. Valeu, gente. Agora o episódio. Uma pedra, assim, não acompanha muito do Bitcoin, não sabe o que é Casa 21, o que é Setsconf. Começa contando quem é o Lucas, assim, quem é o Lucas antes do Bitcoin, sabe? O que você estudou, qual foi sua trajetória? Pô, você tá querendo me humilhar, pô. Mano, humilhar nada, velho. Tô brincando. Não, eu tô brincando porque quando eu falo que eu estudei e qual foi a minha trajetória, as pessoas ficam surpresas, né? Porque eu sou de humanas, sou das ciências sociais, me formei, inclusive. Eu estudava pedras, né, cara? Nós dois aqui que compartilhamos isso, que é uma trajetória não usual para ter chegado aqui. Apesar de não usual, eu consigo ver diversos pontos da trajetória que fazem sentido terem levado até onde levaram, sabe? Primeiro, acho que as ciências sociais tinham relação com uma curiosidade intelectual, assim, muito grande. Primeiro que eu fui com uma perspectiva de seguir carreira acadêmica, fazer mestrado, doutorado, virar professor universitário, que era a possibilidade existente para ciências sociais. Pra minoria ali, né? Se eu for pegar os meus colegas de classe, ninguém tá fazendo nada com ciências sociais ou virou professor. Universitário ou de ensino médio e tal. Mas minha ideia era carreira acadêmica, né? E era sempre com esse viés, então, de uma curiosidade intelectual e de um interesse pelo social, pela sociedade, enfim. E quando eu conheci o Bitcoin, também foi um pouco por essa ótica. Além disso, durante a graduação inteira, eu fui aquela pessoa que era... Eu fundei a revista da graduação para o pessoal publicar artigos acadêmicos. Eu levei um evento que era a Semana de Ciências Sociais, que era um evento que já estava na 11ª edição, assim, desde antes de eu entrar na universidade. Quando eu tomei o posto ali de organizador principal, o evento já foi subindo de degrau ali, eu comecei a buscar outras fontes de funding ali pro evento. Então, já no primeiro evento que eu organizei, já foi para 8 mil, de 1.000 para 8 mil para um evento ali da graduação. Já era bastante coisa, né? Eu consegui, por exemplo, comecei a ver os editais que tinham da FAPESP, do CNPq, para buscar funding para eventos acadêmicos, que eram coisas que não tinham sido feitas até então. E tanto é que no segundo ano ali que eu estava na organização da Semana das Ciências Sociais, também passei a ser da organização do Seminário de Antropologia, que era um evento da pós-graduação, que tinha o envolvimento dos professores, e eles me chamaram, falaram, pô, você tá fazendo um puta trabalho aí, e eu já estava envolvido na antropologia, né, porque nas ciências sociais tinha as áreas de concentração, antropologia, ciência política e sociologia. Então fui caminhando mais para antropologia. Mas por que eu falei tudo isso? Explicando a sua trajetória antes do Bitcoin. Mas justamente o que eu ia dizer é que essa coisa de organizar a revista, da semana, das ciências sociais, tudo isso... Era uma coisa que eu ocupava bastante do meu tempo durante a graduação e faz todo sentido com o que eu faço hoje no mundo do Bitcoin. Ah, sem dúvida. Toda essa parte de lubrificar o sistema, criar um ecossistema, se tornar um hub, tipo o que você descreveu aí, tem 100% a ver. Mas você falou que está nesse começo que você pensava em carreira acadêmica, etc. Quem pensa em carreira acadêmica geralmente faz iniciação científica. Sim. Que tema você estudava? Você falou antropologia, mas antropologia é muito longe, assim, é muito amplo. Eu cheguei a fazer uma iniciação científica que era relacionada com um certo relativismo da ideia de direitos humanos em diferentes sociedades, diferentes povos, né? Que tinha aquela coisa, por exemplo, sei lá, infanticídio em determinado
população é vista de uma maneira, em outra, ou sei lá, mutilação da genitália, coisas assim que não foi uma boa iniciação científica, não diria que deu um resultado, nossa, mas foi interessante para conhecer as diversas, era mais uma catalogação do que realmente ter alguma conclusão muito interessante. Depois eu acabei caminhando mais para algo que era a antropologia da economia, antropologia da sociedade, na nossa sociedade, que é meio esquisito. A pessoa fala, isso é sociologia, então. Mas... Que antropologia, quando eu imagino o pessoal que vai lá na tribo dos índios, ou que vai estudar, sei lá, Göbekli Tepe, vai estudar, qual é o nome, Stonehenge, vai estudar, sabe, o passado primitivo da humanidade, mas não aquela coisa de 50 mil anos atrás, aquela coisa de 10, 5 mil anos atrás. Sim. É que tinha um eixo ali da antropologia, então, que começou a usar, a dialogar muito com essa antropologia que você está dizendo, de repente, uma população originária da África, América Central e tal, ou da própria, uma população ameríndia, usava a metodologia e dialogava muito com essa literatura, mas para olhar para nós. Então usava, por exemplo, de métodos etnográficos ou até uma forma de olhar a alteridade, mas olhando para dentro. Então tentar se colocar fora um pouco, mas ao mesmo tempo o fazer antropológico você também se coloca um pouco dentro. É aquela coisa de pegar as ferramentas que eram úteis numa área, usar uma abordagem multimodelos e transportar ela para outra área, basicamente. Tanto assim, você via muitas distinções, às vezes, de uma mesma... Tanto é que tinha diálogos com a sociologia. Eu conhecia, por exemplo, lá no meu departamento de antropologia, onde eu estudei na UFSCar, tinha um grupo forte que estudava o PCC. Por exemplo, teve uma das antropólogas, acho que se eu não me engano, o marido ou ex-marido dela chegou a ser preso. Então ela fez uma etnografia do PCC visitando cadeia ali várias vezes durante alguns meses e fez uma etnografia muito interessante do PCC. E aí tinha alguns outros grupos ali, depois tinha uma outra antropóloga que estudou as mulheres que faziam essas visitas, né? Aproveitou esse relacionamento para estudar as mulheres e o jeito que essas mulheres... Era um dia em que era o dia de visita e iam centenas, sei lá quantas, dezenas de mulheres ali visitar os presos. Então tinha toda uma forma de agir dessas mulheres. E depois tinha na sociologia, no departamento de sociologia lá da UFSCar, também tinha um grupo um grupo estudando o PCC. Então tinha um certo diálogo, mas dava para perceber uma diferença ali nas metodologias, na forma de olhar, nas conclusões, enfim, tinha uma diferença. Mas acho que a gente não tá aqui para falar de antropologia, né? Não, mas você entrou na UFSCar em que ano? Porque assim, 2010, 2012? 2012. Então 2012, 4 anos, 2017. Isso, sei lá, que eu saiba, seu envolvimento no Bitcoin vem mais ou menos dessa época, talvez um pouco antes, talvez um pouco depois. Eu acho que foi 16 que eu terminei, talvez, não sei. Mas tanto é que até um outro ponto interessante da trajetória acadêmica ali, que acho que é bom mencionar, chegou um momento em que eu estava mais nessa parte da antropologia da economia, antropologia do Estado, antropologia dos desse grupo de estudos mais voltado à nossa sociedade. E um dos tópicos que eu cheguei a tentar adentrar para a minha monografia, mas eu acabei que eu estava num momento assim, pessoal, psicológico, acho que eu já não estava tão empolgado mais com a academia e ao mesmo tempo tinha um certo... uma síndrome de impostor, então não estava indo para frente a minha monografia, tanto é que no final minha monografia acabou sendo uma coisa mais simples possível. A minha monografia acabou sendo voltada ao fazer acadêmico. Era tipo fazia uma bibliografia ali de algumas coisas que eu aprendi da antropologia durante a graduação e depois olhava para essa coisa da burocracia e das relações ali do fazer acadêmico, do enviar paper, do não sei o que. Era uma monografia bem ruim. Mas antes disso eu estava tentando fazer uma monografia do mercado financeiro. A minha orientadora na época já estava fazendo uma pesquisa nessa direção. Tinha alguma literatura já de antropologia do mercado financeiro, né, que fazia, de repente, etnografia na bolsa mesmo, no pregão, enfim. No final das contas, naquele momento, já não tinha mais o pregão físico, né, mas já tinha algumas monografias, alguma literatura mais antiga de etnografia nos pregões físicos, presenciais. E depois tinha, não sei exatamente, eu não cheguei a adentrar na literatura mais recente da Bolsa de Valores aqui, pelo menos não local, né?
Mas enfim, tinha então ali um pezinho. Quando eu saí então da graduação, terminei a graduação, falei, pô, não é isso, não vai dar certo. Porque teve todo o contexto também de... Eu entrei em 2012, eu acho que é bem mais ou menos a época ali, talvez... É, o sonho começando a fluir, Reúne, né? Não, talvez era tipo 1 ou 2 anos de Reúne já tinha acontecido. Então, tipo, aquela coisa, 90 alunos por turma de graduação em Ciências Sociais em uma universidade. 90 alunos entrando em Ciências Sociais em uma universidade. E era o Reúne, então tinha... Era quando abriu a universidade para todo lado naquela época. Abriu a universidade no Nordeste, no Norte, mais no Sudeste, enfim, abriu muitas universidades. E todas elas com curso de Ciências Sociais, e todas elas com 90 alunos por turma, por ano. E eu via, do outro lado, a parte que eu mirava como objetivo, os professores. Tinha um departamento, sei lá, se for somar o departamento de Ciências Sociais, que englobava antropologia e política, coisas de conflitos políticos, né? Tinha um outro departamento de sociologia, porque antes era tudo igual. Mas isso não importa. Se a gente somasse esses dois departamentos, a gente tinha ali por volta de, sei lá, 30, 35 professores, algo assim. Muitos deles jovens. Os que eram mais velhos e estavam ali aposentando, já estavam tendo uma série de concursos públicos ali para substituí-los. Então estavam entrando muitos jovens. 30 anos, 30 e poucos anos, acabou o doutorado e já foi virar professor universitário. Ou seja, na minha visão, eu olhava, pelo menos olhando para o UFSCar, mas aí eu tinha uma sensação de que também era assim em outras universidades. Pô, tá renovando a leva de professores agora, e esses professores vão estar aqui na universidade por mais 30, 40 anos até se Vai aposentar. saturar antes de ser minha vez. Não vai ter vaga para mim. Isso é uma coisa que acho que é interessante falar pro pessoal que não conhece como funciona a carreira acadêmica, mas é isso, o professor é uma pirâmide, fato, mas assim, tipo, por exemplo, para mim que queria trabalhar com geologia isotópica, tem 2 faculdades no Brasil que eu poderia ir. Se não fosse nessa, eu precisaria... essa limitação. eu precisava esperar, se não abrir vaga na USP, ou na Unesp, ou, sei lá, na Rio Grande do Sul, na época que eu quero, logo depois que eu acabei o doutorado, você fica num limbo sem nada pra fazer, aguardando esse concurso. Aí você vive uma vida que eu vi muitos vivendo, uma vida de pós-doc atrás de pós-doc. Era uma coisa assim, vou fazer um pós-doc não sei onde, um pós-doc não sei onde, que é uma bolsa ali de pós-doutorado, que as pessoas... eu sou pós-doutor. Não existe isso. Mas um pós-doc atrás de pós-doc. Aí vai fazer pós-doc em Chicago, vai fazer pós-doc na Alemanha, vai fazer pós-doc não sei onde e fica fazendo pós-doc. Essa é a vida. Eu não queria isso. Então teve esse primeiro isso, né? E também acho que eu me senti... Acho que eu não sou bom pra isso. Eu gosto de estudar, gosto de aprender, mas... Justamente aquilo que eu estudei na minha monografia, o fazer acadêmico, as burocracias e as relações políticas e etc. do fazer acadêmico não estavam me interessando. Foi isso que me afastou da academia no meio do doutorado, que assim, eu na graduação não era tão envolvido com fazer acadêmico, eu estava muito no lado prático, então eu fui me deparando com isso ao longo do mestrado e do doutorado, sabe? Eu cheguei atrasado para entender o que era academia, e isso levou o mestrado inteiro e um pouco do doutorado, mas essa parte da burocracia universitária, assim, realmente... aquela coisa de você enviar o paper, aí tem a revisão por é toda uma coisa que também existe uma dança ali que é meio coreografada também, porque, por exemplo, ainda tem mais esse componente. Você falou do componente de que você tem uma área específica da geologia e que você não vai ter 10 professores do mesmo departamento estudando aquela área, então se você já tem naquele departamento alguém estudando aquela área, já não vai ter uma vaga para você, e também de repente o departamento nem vai querer um professor focado naquela área. Você falou que tinha 2 universidades que tinham uma área focada na isotópica que você mencionou. Depois, além disso, ainda tem o fator que você tem que ter uma boa relação com os professores existentes daquela área, porque por mais que o concurso seja teoricamente na verdade, não que eles vão muito claramente roubar ali, esse cara foi pior, mas eles vão modelar o concurso já para quem eles querem. E mesmo se eles não modelarem para quem eles querem, se você é da casa, por exemplo, eu que fiz USP, eu fiquei na dúvida entre fazer mestrado fora, fiquei na USP por causa que os laboratórios eram melhores para geologia isotópica, ia fazer doutorado na Austrália, fiquei na USP porque o meu projeto de doutorado na USP, qualidade de laboratórios, era mais legal. Cara, eu tô na cultura da casa, eu vou saber como eles fazem as perguntas, eu conheço Você conhece os professores, eles me conhecem, então assim, mesmo se empatar tudo, eles vão votar em quem eles conhecem como voto de Minerva, assim, isso é da natureza humana, assim, mais do que qualquer outra coisa. Uma coisa que
necessariamente, não que não exista, mas não é necessariamente proposital e não é necessariamente uma coisa planejada para ser enviesada, mas naturalmente a gente é enviesado. Então, mas eu tô falando tudo isso por quê? A gente estava contando como foi o final da academia, explicando por que mesmo. você não quis ficar lá, sendo o que você queria. E no fundo a minha dúvida é que, assim, eu sei que você se envolveu no Bitcoin mais ou menos nessa época ou um pouco depois. Então minha curiosidade é como se deu essa transição, sabe? Se o Bitcoin ajudou a tirar seu tesão pela academia ou Não. ele chegou depois? Chegou depois. Eu diria que aí o que acontece depois? Não tenho mais tesão na academia, mas ainda adoraria uma vida em que eu possa estudar. Porque a academia tinha sido assim, pô, é uma carreira em que você pode... o seu trabalho é estudar, continuar estudando. Outras carreiras, você passa tanto tempo fazendo outras coisas que não estudar, que depois você não tem tempo para estudar, não tem vontade de estudar. E sabe o que é engraçado? Desculpa te interromper, mas eu sempre odiei estudar. Até o final da graduação. Chegou no mestrado, no doutorado e até o que eu faço hoje em dia, assim, é muito gostoso estudar. Porque, assim, a minha sensação é que, assim, no final da graduação que você realmente pode escolher, só vou estudar coisas que eu gosto e que fazem sentido pra mim. Faz sentido isso que você tá falando pra mim também, porque eu tinha essa ideia de que eu queria um trabalho em que eu pudesse estudar, mas eu acho que era mais uma idealização minha do que eu queria, do que o que de fato me dava tesão no dia a dia. Porque eu, na graduação inteira, estudava o mínimo possível. No ensino médio, menos ainda. Na graduação inteira, eu era a pessoa que estava lá organizando um evento, que estava fazendo a semana acadêmica, fundando a revista. Eu tinha uma idealização de que eu era alguém que queria estudar, mas no dia a dia mesmo, estudava pouquíssimo. Às vezes nem a leitura, era muita leitura pra caramba na graduação de Ciências Sociais, é tipo, sei lá, 5, 6 disciplinas que você tá fazendo por semestre, cada disciplina vai ter ali 80 a 100 páginas, às vezes mais de leitura por semana ali, né? Seja de capítulos de livros, enfim. Então, às vezes você tinha 500, 600 páginas para ler por semana de diversos assuntos ali, das diferentes disciplinas. Mas, voltando então ao que eu estava buscando, né? O que foi a ilusão que eu caí ali em 2017? Em 2017, no começo de 2017, voltei então para Birigui, que é de onde eu sou, e também tinha voltado um amigo do ensino médio que tinha feito engenharia. A engenharia não é muito diferente das ciências sociais. Todo mundo faz engenharia, não é para ser engenheiro, né? Ainda tem... Não é igual às ciências sociais, que não tem o que você fazer mesmo, não tem oportunidades que surgem, só se você ir buscar outra... Por exemplo, os meus amigos que estão bem sucedidos nas ciências sociais, um foi fazer ciência da computação depois, virou programador, enfim, não fazem nada necessariamente que teve a ver com o que eles conseguiram conquistar durante a graduação. Na engenharia você não vira engenheiro, mas pelo menos durante a graduação você é exposto a muita coisa ali, a muitos contatos, a diferentes áreas e estágios, etc., que te levam muitas vezes para o mercado financeiro. Esse meu amigo, então, ele estava mirando esse mercado financeiro, mas mirando inicialmente, acho que na verdade ele é um dos poucos que eu conheço que foi bem sucedido até hoje está nisso. Day trade. Day trade aquela coisa, dólar futuro, mini índice. Na verdade, depois ele acabou indo para uma mesa proprietária que focava em day trade de ações mesmo, as ações um pouco mais líquidas, né? Da Petro, da Vale. Não sei como que é hoje o que ele tem focado, mas eu lembro que uma época ele estava focado em ações. Day trade de ações. E é claro que em paralelo também faz swing trade, ou enfim, ele, como está olhando o mercado o tempo inteiro, ele vê de repente uma oportunidade que dá de uma semana, por exemplo, ou de meses. Tem uma carteira também. Mas então esse amigo estava estudando day trade, fazendo cursos de day trade, é cheio de curso de day trade, vendendo ações, vendendo coisa. A gente veio para São Paulo por uma semana que tinha um curso dessa mesa proprietária que ele está, se eu não me engano, até hoje. Tinha uma filial dessa mesa proprietária em BH. E ele ficou então em São Paulo, depois que a gente fez esse curso, era um curso para a gente só ficar uma semana e tal, mas ele acabou, o pessoal convidou ele para ficar mais ali, né? Ficar mais tempo. Chegaram, acho que a me convidar também, mas eu fiquei mais encantado pelo cara de BH, que no final era muito mais buchiteiro muito mais burro do que o meu amigo. Acontece. Era um cara que depois percebi que era meio golpista até. Eu tô sendo até suavizando a coisa, talvez era golpista mesmo. Tava ali
vivendo essa vida de day trade, e aí tinha essa mesa proprietária lá também, que significa mesa proprietária. Você opera o dinheiro da empresa, não o seu, no day trade, e aí você divide uma porcentagem ali com a empresa do que você lucrar. E também tinha um aspecto educacional, que era você tá ali eu fui para BH, fiquei mais ou menos quase um ano lá em BH, nesse escritório, que é um escritório grande, com, sei lá, para 40 pessoas, todas as mesas com pelo menos 2 monitores, algumas com 4. E você ficava estudando day trade lá? Eu ficava, na verdade, operando e eu estudar era operar durante. Às vezes você começa operando ali na conta teste, depois você começa a operar com um pouquinho de dinheiro, enfim, operando e fazendo day trade, e ao lado todas as pessoas na sala também estão fazendo, então vocês vão trocando, vocês vão aprendendo um com o outro ali, e supostamente a pessoa com quem a gente mais aprendia era esse cara ali que liderava ali. E a gente via ele... O que me atraiu então no day trade naquele momento? A ilusão de que meio-dia, 1h, eu já bati minha meta do dia de lucro e tal, o resto do dia eu podia fazer meus estudos, né, ou focar no que eu quisesse. Não era tanto não era tanto... O que me atraiu não foi tanto o que atraía muitos outros ali, que era coisa da vida com muito dinheiro, apesar de que no dia a dia ali do escritório, esse cara ali liderando, ele passava muito essa imagem, né? Ele, às vezes 9h30, o pregão abria 9h, 9h30, ele, meta batida, e aí aquela coisa, e aí meio-dia, saía pra almoçar em lugar, pagava a conta de todo mundo, bebia, ficava até 3 da tarde, aí voltava, enfim. Era uma vida assim, eu tava achando estranha aquela vida. E aí foi quando, aos poucos, eu percebi que o cara, acho que eu fiz até parte do grupo ali que meio que desmascarou o cara, e depois que eu saí, aquela coisa não durou muito tempo. Porque aí, quando eu e esse grupo, a gente ficou meio com receio de expor ou contar para os outros, mas a gente foi contando para quem a gente conhecia, para quem a gente era mais próximo, foi conversa. Aí todo mundo começava a perceber, é meio estranho isso mesmo. Começava a perceber um pontinho ou outro que eles já tinham ignorado, mas que quando começa a trocar a ideia ali. Enfim, não vou passar muito tempo nisso. Mas, durante esse tempo ali nessa mesa proprietária, as pessoas estão fazendo day trade, vai ter entre as 30 e 40, era 30 e 40, mas também era muito rotativo. Às vezes tinha pessoas que vinham para ficar 3 meses, para passar um tempo. Inclusive, eu tinha alugado um apartamento em BH, e aí eu alugava os outros 2 quartos, um apartamento de 3 quartos, e eu alugava os outros 2 quartos, quase que eu não pagava nada no meu apartamento, porque eu alugava os outros 2 quartos para gente que vinha passar 2, 3 meses, e cobrava um preço ali que quase que dava o preço que eu pagava no aluguel. Que eu tô falando isso? Ele tá com Bitcoin, você deve então, ter claramente, passavam pessoas ali que estavam fazendo day trade, estavam fazendo trades de criptomoedas e blá, 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 blá. E eu lembro que o que mais... a criptomoeda ali que mais me chamou a atenção num determinado momento, não porque, como é incrível, mas me chamou a atenção negativamente, foi, na verdade, o ecossistema de criptomoedas naquele primeiro momento me chamou a atenção de uma forma assim. Foi bem o hype ali de 2017, final, bolha e tal. Virada de 17 para 18, acabou, máxima do Bitcoin ali, histórica de 17. Começa depois da máxima histórica de 17 do Bitcoin, vem as hypes das altcoins, né? E nesse momento ali da hype das altcoins, esse pessoal ali, alguém falou, puta, eu comprei Ripple semana passada, valorizou 80%. Porque, como era novo pra mim, curiosamente, eu acho que eu nunca tinha tido contato com criptomoeda, Bitcoin, antes. Para falar que não tinha nenhum contato, tive no começo daquele ano. A empresa do meu pai sofreu um ataque de ransomware e eles tiveram que comprar 3 bitcoins para pagar o cara lá. Na época foi até engraçado, acho que ele pagou R$10.000 nos 3 bitcoins. Até hoje, meu tio, que é o cara que cuidava da informática lá, da TI lá na empresa, e ele que foi comprar o Bitcoin e pagar tal, porque meu pai não tinha todo o backup que ele precisava ter, então ele pagou o atacante e tal. Até hoje meu tio fala, podia ter comprado umzinha. Enfim, história de muitos já passaram. Mas aí, então, voltando ali,
Ripple, num primeiro momento eu falei, cara, que esse cara tá se metendo, né? Eu vou dar uma olhada no que é essa Ripple, porque eu acho que vou alertar meu amigo, pô, deve estar se metendo em algum esquema, alguma pirâmide, não tava muito errado, né? Mas eu fui investigar o que era aquilo e naturalmente aquilo leva ao Bitcoin, porque você vai ver de onde veio, e me encantei. Num primeiro momento, acho que tive aquele encanto por o mercado cripto, o blockchain, etc., como um todo. Era um momento ali que estava muito incipiente o mercado de conteúdo no Brasil. Tinha o Fernando Urrich já razoavelmente grande, só falava de Bitcoin. Era um canal só sobre Bitcoin, não tinha nem aberto o leque para o mercado financeiro em geral. E tinha, começando ali, os outros canais ali, que hoje são grandes, Bitnada, Criptomaníacos, mas tipo, tudo com 5 mil, 10 mil, 15 mil inscritos. Era um começo ali, né? Eu falei, vou começar um canal também. Vou começar a falar sobre também, assim como os outros ali estão fazendo, porque o Fernando Urrich, que é o maiorzinho, só fala de Bitcoin. Eu vou falar todas essas coisas de ICOs que estão rolando aí, essas coisas que... Num primeiro momento eu achei que então eu ia analisar esses novos projetos que vão descentralizar a internet, descentralizar tudo. Filecoin. Filecoin, etc. Só que aí eu fiz uns 4 ou 5 vídeos desses mais meus, que eu preparei o conteúdo e fazia aquela coisa de apresentar alguma coisa, uma review e tal. Me senti muito impostor de novo. Falei, putz, não é... Acabei de conhecer esse negócio, o que eu sei para fazer um canal no YouTube e apresentar, explicar para as pessoas. Ao mesmo tempo eu senti que aquilo me ajudava a estudar, a aprender, né? Porque se você tem que produzir conteúdo... Acho que quem mais... se você pega os podcasters aí globalmente de Bitcoin, ou mesmo você, acho que algumas das pessoas que mais acumularam conhecimento, pelo menos de um panorama do que existe de conhecimento em Bitcoin, são aquelas que produzem conteúdo, né? Porque elas têm que se preparar para... Mas enfim, fiz aqueles 4 ou 5 conteúdos e falei, putz, mas tem gente, eu percebi, eu comecei a ir em algumas conferências, né? Fui na conferência do Rossello, fui na conferência da BitConf, fui na blockchain, naquele ano começou muito, em 2018, né? Teve muitos eventos, Blockchain Festival, Blockchain sei lá o que, Block sei lá o que lá. Fui nesses eventos e comecei a pensar, bom, tem uma galera aqui que tá desde 2012, 13 nesse mercado. Vou fazer então, já que eu não tô sentindo confiante com o meu conteúdo, vou entrevistar essa galera. Então, na época, foi legal. Foi quando eu conheci o Safiri, foi quando eu conheci o Fernando, que hoje é um grande amigo. Foi quando eu conheci o Fausto Botelho, foi quando eu conheci a Solange, foi quando eu conheci o Felipe Santana, foi quando eu conheci o Nicolas Golini, que hoje é um grande amigo também. Conheci uma galera através disso. Ia nos eventos, via quem eram os palestrantes. Pô, posso gravar uma entrevista? Eu ia com um celular, um tripé pro celular, um gravador, e ficava ali 20, 30 minutos trocando ideia com a pessoa. Uma dessas entrevistas, inclusive, nessa época, foi com o Jimmy Song. Ele veio pro Brasil em 2018 para um evento da Blockchain Academy. E aí, não deu pra gravar ali no evento, mas aí eu combinei com ele no outro dia. Inclusive, o vídeo que eu entrevisto ele, eu tô no shopping com ele, assim, tipo, parou em alguma poltrona do shopping ali e entrevistei ele. Eu acho que ali, aquela entrevista com o Jimmy Song, enfim, acho que o meu período de cripto, acho que foi no máximo de um ano ali, 2018. Porque 2019 eu já tava olhando pra Baltic Honey, sonhando em ir pra Baltic Honey Badger, eu lembro. 2019 foi também quando eu fui pra Bitcoin Conference da Bitcoin Magazine, né? Que acho que na época era a primeira, não era a primeira que eles fizeram na vida, mas era voltando a fazer as conferências. Eu tinha feito, sei lá, em 2013 ou 2014, e aquela era a primeira ali de uma sequência que depois veio até hoje, agora Nashville, Miami, agora Las Vegas, no ano que vem, né? Mas voltando então, quando eu comecei a fazer essas entrevistas, não durou muito o meu canal, tá? Porque uma das primeiras entrevistas, eu vou falar que, sei lá, teve 10, 15 entrevistas, mas uma das primeiras entrevistas foi com o Fernando, que na época era o country manager da Ripple no Brasil. A Ripple é uma corretora da Argentina, uma exchange, e eles estavam... Já fazia um tempo que eles estavam nesses passos iniciais do Brasil ali, e o Fernando era o que estava tocando essa operação no Brasil. Era só ele até então. O que ele percebeu em mim? Primeiro, quando eu fui entrevistá-lo, eu cheguei super nervoso, não sabia direito nem o que eu ia perguntar. E aí, isso é a relação que eu tenho com ele até hoje. Ele é um super mentor pra mim. Porque ele sentou comigo ali no evento, falou, olha, tá nervoso e tal, você tá preparado? Sabe o que você vai perguntar? Acho que é a minha primeira ou a segunda entrevista, naquele dia. Eram as primeiras que eu
fazer. Faz o seguinte, você tem um caderno aí, vamos pensar juntos o que você vai perguntar pra mim. E a gente sentou, ele me ajudou a pensar as 4, 5 perguntas que eu ia fazer pra ele. E Isso acho que faz sentido falar, o pessoal não sabe, mas, cara, eu acho que é muito importante esse trabalho prévio, assim, tipo, sabe, você preparar uma pauta, querendo ou não, a gente podia perder meia hora falando de day trade, que eu tinha muita curiosidade, assim, mas querendo ou não, se a gente chegar numa entrevista com, sabe, o que você quer passar 1, 2, 3 e 4 pra concluir no 5, faz totalmente a diferença. eu já acho que eu tô tomando tempo demais. Não, tá ótimo, imagina. Mas, que eu tava dizendo, então, aí o Fernando me ajudou a preparar. Tal. E ele percebeu que muito rapidamente, assim, é o que ele me fala, primeiro, meu conhecimento sobre o assunto. Porque depois, acho que, de alguma maneira, não sei que sorte ali, que destino que foi, eu sei que ele recebia notificações toda vez que eu postava no grupo Bitcoin Brasil no Facebook. Ele recebia uma notificação. Não sei o que ele fez ali, que não foi proposital, mas aconteceu. Então ele foi vendo toda vez que eu postava uma nova entrevista, ele foi acompanhando, né? Ele percebeu então uma evolução do meu conhecimento bastante rápida e percebeu também, e outra coisa que impressionou ele é que em pouco tempo, ali em 2018, eu fui colocado, acho que foi graças inclusive ao Fausto Botelho, obrigado Fausto Botelho, fui colocado num grupo chamado Hard Fork Café no WhatsApp. Na época o WhatsApp tinha um limite acho que de 200, sei lá, um limite baixo ali de membros que você podia ter num grupo. Então esse Hard Fork Café era um grupo bem disputado, assim. Já tinha os 200, então para alguém entrar, alguém tinha que sair. Então sempre que alguém saía ou que alguém não estava muito ativamente participando, liberava uma vaga e tinha uma fila ali de pessoas que queriam estar naquele grupo. Naquele grupo estavam ali, sei lá, CEO das exchanges, ou o cara que começou o projeto X, as pessoas que palestravam nos eventos, enfim, era aquela nata ali do mercado cripto, digamos. E o Fausto convenceu o Courtney, que era o administrador do grupo, a me colocar, e fui bastante ativo ali no grupo, tá? Então ele se impressionou com essa minha, primeiro, com o quanto o conhecimento evoluiu e o meu networking, como foi rapidamente criado ali, né? E aí foi então que ele me contratou para a Ripio como community manager na época. Só que eu era o segundo funcionário, então eu acabei que não era só community manager, era marketing, era produto, enfim, era tudo, né, pro Brasil. Me interagia com todos os times da Argentina, foi ali que eu evoluí bastante meu espanhol e tal. Mas enfim, trabalhei então 2 anos na Ripio. Durante esse período de trabalho na Ripio... Pra quem não sabe, o que a Ripio faz? É um exchange? É um corretor, uma exchange, é um aplicativo para você comprar Bitcoin, uma carteira, enfim, carteira custodial. Esse período ali na Ripio, então, primeiro eu fui para Bitcoin 2019, fui para a conferência de São Francisco na época. Foi uma sorte, porque a Ripio estava num programa de aceleração da Visa. E esse programa de aceleração era um programa de 3 meses, em que era eu e o Ricardo, que era o country manager, que depois substituiu o Fernando, né? Participando mais ativamente ali daqueles 3 meses, e depois tinham 2 semanas no Vale do Silício, que aí a gente ia visitar o Silicon Valley Bank, depois, enfim, ia visitar alguns VCs, fazia alguns bootcamps ali com alguns mentores ali do Vale do Silício e tal. Eu não lembro exatamente como é que eu fui parar nessas 2 semanas, porque eu lembro que quem foi inicialmente foi só o Ricardo. E depois, eu não sei como que eu acabei indo. Acho que eu falei, talvez o que aconteceu foi, eu falei, Ricardo, eu vou bancar do meu bolso. Então, já tinha acontecido a primeira semana dessa parte ali do Vale do Silício. E eu fui então no meio ali, já fui na segunda semana. Eu não lembro exatamente como foi essa situação. Mas no final, eu sei que eu não paguei no final, porque acho que ele falou, pô, já veio, já contribuiu aqui e tal, a RIP pagou. E outra coisa que eu falei com o Ricardo também era bastante Bitcoiner. Falei, Ricardo, você viu que na semana seguinte, que era a semana que a gente deveria ir embora, tem esse evento bem grande na época e tal. Na época acho que era 1.000 pessoas esse evento, era grande. Palestrantes incríveis e tal. Vamos ficar, cara. Vamos estender. Eu não lembro nessa parte da extensão, eu não lembro se a RIP pagou ou não, ou se a gente pagou, mas a gente ficou, então aquela extensão ali, a gente ficou no evento, aproveitou pra caramba. Foi lá que eu conheci muita gente que
até hoje faz bastante parte da minha trajetória. Eu conheci a Lisa naquele momento, a Liftinei, que hoje é uma grande parceira, tá contribuindo com o BDL, que depois a gente vai falar, tá? A gente vai levar uma galera pro evento dela, Bitcoin Plus Plus em Floripa, a gente vai falar sobre isso depois. Mas conheci o Benark, conheci o Moritz, que tá agora no Paraguai, mas era da Spectre, né? Que depois foi pra Swan, depois saiu da Swan. Enfim, conheci uma galera, o Stefan Oliveira. Conheci uma galera ali que fez parte ali desse... E também foi quando eu fui pro BitDevs São Francisco. Na época, acho que foi o melhor BitDevs que eu fui. Assim, na época eu não aproveitei quanto eu poderia ter aproveitado hoje, mas foi mágico, assim, porque era uma época que ainda tinha muitos core developers em São Francisco, mas não só isso. Era talvez foi o início da sessão de eventos Bitcoin Only ali, de sequências, circuito de eventos Bitcoin Only. Então tinha muita gente lá, do centro ali, de core developers foram para lá. Os que não eram de São Francisco foram pro evento. E aí, aquele BitDevs, então, parece que cada tópico que era selecionado para ser falado lá, a pessoa que mandou o e-mail para a mailing list ou a pessoa que abriu o pull request estava lá para falar sobre, sabe? Maravilha. O Cipa, Greg Max, não sei se o Greg Maxwell estava lá, acho que estava também, o Lalo, o Matt Corallo, toda essa galera naquele BitDevs. Eu falei, cara, e quem era o host do BitDevs naquela época era o Alex Lishman, em São Francisco. E o Alex Lishman, que é o CEO da River, esteve nas 3 StatusConfs, inclusive. Então o Alex Lishman era o host desse BitDevs. Depois eu comecei a trocar ideia com... Eu voltei, então, da Bitcoin, desse evento, voltei com alguns sonhos. Todos eles acabaram depois sendo realizados. Porque um sonho era... Acho que nesse momento eu já estava praticamente um maximalista, digamos, focado só em Bitcoin. Voltei então com esse desejo. Eu já tinha um desejo de fazer um evento, mas aí voltei com o desejo de fazer um evento Bitcoin Only. E voltei com um desejo de, queria ter um desenvolvedor brasileiro contribuindo com Bitcoin Core. Queria que existisse essa pessoa. Eu tinha uma certa ilusão de que o evento ia dar muito dinheiro para bancar um Bitcoin Core developer no Brasil, porque, na verdade, o evento não dá dinheiro. Pelo menos até então. Esse ano, na verdade, foi o contrário. Enfim, voltei então aí naquele momento com esse desejo. Vou fazer um evento. O lucro do evento vai ser voltado para financiar um Bitcoin Core Developer no Brasil. Isso ali, então, mês de 19. Só que aí, trabalhando na RIP ainda, enfim, esses planos foram sendo procrastinados ali e tal. Mas fui fazendo uns pequenos passos, né? Foi, inclusive, nessa época também que eu conheci o André Neves, que é o cofundador da 21. Por quê? Porque quando eu começo com uma ideia dessas, eu vou investigar, vou a fundo e entender quais são... Queria fazer um BitDevs, por exemplo, ou pelo menos começar um meetup de Bitcoin no Brasil. Fui então no meetup.com, que era a plataforma que geralmente as pessoas publicam os meetups, e fui encontrando os outros BitDevs que existiam. E eu vi que o BitDevs Nova York, que era inclusive o primeiro BitDevs, já tem mais de 10 anos o BitDevs Nova York. Entrei lá, organizadores, hosts, sei lá. Eu vi lá uns 3, 4 nomes, e um deles, André Neves. Falei, que isso? BitDevs Nova York, tem André Neves, isso é um nome brasileiro, né? Não é possível. Que é essa pessoa? Eu entrei em contato também. Eu vi que era brasileiro de fato. Era um momento ali que foi antes ainda da Zeb, não sei se a Zeb já tinha começado ou não, mas a Zeb não era popular, pelo menos não no Brasil. Inclusive, acho que muitas você pode perguntar depois para os bitcoinheiros, mas teve bastante gente que foi revelada ali nos bitcoinheiros, mas que eu falava, tem uma galera brasileira fazendo não sei o que, entrevista esse cara. O André Neves acho que foi um deles. Eu acho que eu sempre tive esse... Acho que um dos meus superpoderes, digamos, uma das minhas habilidades não profissionais, sempre foi ter um panorama muito bom de todo mundo que existe, todo mundo que tá fazendo, o que cada um tá fazendo, conhecer muita gente. O Maca, que foi um parceiro, depois eu falo da minha parceria com o Maca, né? Mas o Maca me chamava de Holodex, né? Que era aquele negócio de cartões de visita, né? Eu tinha um contato, sabia quem era todo mundo, o que tava fazendo. Mas enfim, acho que essa parte do Maca eu posso fazer só um parênteses rápido. Que acho que teve
teve relação com como eu fui me tornando cada vez mais focado em Bitcoin. Ali, um pouco antes de entrar para a RIP, mas também depois em paralelo à RIP, eu e o Maca tínhamos um site chamado Radar BTC. Ou seja, ele ainda usa o termo até hoje, né? O Radar BTC. Usa o nome até hoje. Mas era um site meio... Não sei se você já viu aquele CryptoPanic. Uma coisa meio parecida com uma Bloomberg, assim, né? Que tem os headlines das notícias de um lado e aqui do outro tem a notícia e tal. E a gente tinha uma coisa na notícia que era um resumo da notícia, que a gente mesmo escrevia, e depois... não lembro como a gente chamava isso, nosso comentário, nosso take, enfim, tinha um comentário mesmo, uma coisa avaliando aquela notícia, o impacto daquela notícia, enfim. E era um site que cobria cripto em geral, mas cada vez mais, acho que isso fez parte do processo tanto meu quanto do Maca, cada vez mais cobrindo essas notícias e comentando essas notícias, a gente foi percebendo quando o mercado cripto era muito vaporware, era muita mentira, muito scam, muito... Porque, sei lá, um exemplo que me vem à mente muito óbvio, né? Muito... sei lá... Não lembro o nome, sei lá... Não lembro o nome da criptomoeda, mas sei lá... sei lá o quê... Uma moeda de privacidade, sei lá... anunciava que, sei lá, fez uma parceria com o McDonald's. E aí, você vai investigar aquilo a fundo... E você vê que, na verdade, sei lá... Os caras comiam no McDonald's e se reuniam no McDonald's pra... trabalhar. Não tinha nada a ver com o McDonald's. Tinha muitas essas coisas, né? Então a gente tinha esse nosso take, tanto é que na época eu já tive até alguns problemas com isso, porque a gente era bem ácido nesses comentários. Sarcástico, irônico e tal. E quando a gente tava falando do cripto global, não importava, né? Mas o Maca, principalmente, era bem corajoso, ele ainda é. E fazia esses comentários bem ácidos em relação a Atlas Quantum, em relação a Bitcoin Banco, né? Esqueci o nome do... Bitcoin Banco, né? Coin sei lá o quê, enfim. E eu cheguei a receber ligação de, sei lá, advogado do Bitcoin Banco ali me ameaçando. Show, o que é isso? Tira isso do ar. E não só ele tinha feito acho que a vez que eu recebi essa ligação, não só ele tinha feito um comentário ácido sobre alguma notícia do Bitcoin Banco, ele tinha colocado uma foto de uma pirâmide do Egito. É engraçado que o Matheus da Livecoins, a gente conversou com ele aqui no BipaCast recentemente, conta a mesma coisa, assim, que a coisa que ele sofreu mais desgaste na trajetória inteira dele é justamente os piramideiros ligando, ameaçando quando ele denunciava alguma pirâmide. O Matheus e o Matheus e o Cláudio do Portal do Bitcoin, enfim, esse pessoal fez um trabalho magnífico, assim, cobrindo essa... Claro que eles tiveram um impacto e uma exposição até muito maior do que essa. Isso foi uma ligaçãozinha, né? Eles sofreram processos e tal. O Radar BTC era muito mais nichado, né? Mas fez parte ali da minha trajetória e o Maca fez parte muito da minha trajetória. Até hoje é um grande amigo. Mas então eu tava na parte que eu voltei da conferência com essas vontades, esses desejos e fui fazendo alguns planos, desenhando alguma coisa. Já foi um primeiro... Eu lembro que o designer, que até hoje é o designer da SatisConf, foi nesse momento que eu conheci esse design, que eu fui atrás desse designer. Ele já tinha feito um design do que seria a página do site do evento, que tinha até outro nome na época. E comecei a fazer esses planos, né? E ali, mais ou menos, então, fevereiro de 2020, fui falar com o Leishman, quero começar, tal. Que dicas você me dá? E na hora que eu mandei a mensagem pro Leishman, curiosamente, foi um momento em que ele estava num jantar com Elizabeth Stark. E ele falou, cara, olha que coincidência, olha que sorte a sua, né? Você tá querendo começar um meetup. Mês que vem, acho que foi talvez em janeiro falando com ele, né? Mês que vem, em fevereiro, a Elizabeth Stark vai estar no Brasil. Eu falei, caramba, e ela não vai estar no evento, nada? Eu falei, não. Então eu vou fazer um meetup com a Elizabeth Stark como headliner ali, né? Como palestrante. Ao longo ali da minha conversa com a Elizabeth Stark, eu descobri que não só ela estava vindo, como estava vindo o time inteiro da Lightning Labs. Era um dos retreats da Lightning Labs. Lightning Labs era uma empresa que tem, sei lá, enfim, 20, 30, na época 20 talvez, funcionários, mas todos muito espalhados. Tem um na África do Sul, tem outro em diferentes países da Europa, diferentes partes dos Estados Unidos. Então não tinha um escritório e na época 2 vezes, enfim, varia, 1 ou 2 vezes ao ano, se reúne em algum lugar aleatório aí do mundo e passa ali uma semana trabalhando juntos e reunindo a equipe, né?
Então, era engraçado. Era uma meetup que era um fireside chat entre eu e a Elizabeth Stark, eu meio que entrevistando ela. E na audiência tava os brasileiros todos que vieram pro meetup e tava o time da Lightning Labs ali. Então, às vezes, tinha até uma troca de... Às vezes, o time da Lightning Labs da audiência respondeu alguma coisa que era mais técnica, de repente, ou alguma coisa que era mais específica. E, então, logo em seguida desse meetup com a Elizabeth Stark, já estava planejado um workshop. Um workshop sobre Bitcoin e sobre Lightning para desenvolvedores. Seria um workshop de 8 horas, eu acho, se não me engano, 4 horas sobre Bitcoin, 4 horas sobre Lightning, que a parte de Bitcoin seria dada pelo Nicolas Golini e a parte de Lightning seria dada pelo André Neves, que ia vir para o Brasil naquele momento. Só que se você casou as datas aí, fevereiro de 2020, pandemia. Já estava marcado, já estava reservado espaço para o workshop, já estava o André aqui, o Nicolas aqui, enfim, e aí ia rolar esse workshop. A gente até demorou até o último minuto do segundo tempo para cancelar, porque não sabia, era aquela coisa que foi a primeira semana de... Será que são 2 semanas só até baixar a curva? Aparentemente a gente vai ficar 2 semanas em casa, não. Pô, vai ser 3, então vou ter que cancelar, depois faço o workshop. No final foi 2 anos, e então estragou todos os planos ali de meetups presenciais. E a ideia era meetups presenciais, fevereiro, março, todo mês e depois, final do ano, seria um evento um pouco maior. Então não aconteceu. Então, fiquei decepcionado e tal, mas continuei minha vida ali, trabalhando na RIP. Foi 2 anos de RIP, depois eu fui contratado para Paxful, que era... você ficou na Paxful? Eu achava que agora você já ia direto para Lightning Labs. Não, eu conheci o time da Lightning Labs, criei uma relação próxima ali com a Elizabeth Stark, com a Desiree, que era na época braço direito da Elizabeth Stark, hoje ela está na CEO da Thunder Games. E mantive uma relação, assim, não só de conversar e de trocar mensagens, mas também de muitas vezes, inclusive a BIPA. Eu fiz parte ali do início da trajetória da BIPA, conversando com o Luiz. Era um momento que ele estava num grupo de WhatsApp que eu nem lembro o nome, de Telegram, que eu nem lembro o nome, mas que ele tinha uma certa pressão nossa ali. Adiciona Lightning. E eu já mandava mensagem no privado, conheço o pessoal da Lightning Labs, deixa eu te apresentar para eles. E eu acho que, inclusive, o Luiz, já viu o Luiz dizendo isso, adicionar Lightning foi muito importante para Foi o que virou. Foi aquela virada inicial da BIPA. Então eu apresentei a BIPA para a Lightning Labs. Outra curiosidade também, nessa época o Luiz queria que chegou a convidar que eu saísse da RIP e fosse meio que cuidar do marketing ali da BIPA. E na época acho que era só ele, acho que nem o Sun, talvez... O Sun você entra no finalzinho de 2020, começo de 2021. Primeiro ano é só o Luiz mesmo. Então, acho que tava só o Luiz. Se eu tivesse topado, eu provavelmente ser co-founder da BIPA. Acho que deve ter convidado outras pessoas também, mas enfim, na época eu tinha um salário até baixo, mas se for pensar nas condições, enfim, de família e tal, talvez eu pudesse ter tomado esse risco, mas não fiz, mas acho que foi bom também não ter feito, minha trajetória depois foi diferente, foi legal também. Mas sempre fico pensando, se eu tivesse feito, né? Mas de qualquer maneira, continuei colaborando e ajudando a BIPA como eu podia. Paxful e depois Lightning Labs. Enfim, continuei apresentando, não só a BIPA, mas fiquei conectando muita gente, assim, que às vezes estava interessada em Lightning e tal, tanto do Brasil quanto algumas pessoas que eu conhecia da América Latina em geral, para Lightning Labs. E acho que isso foi fortalecendo minha relação com eles. Cheguei a me candidatar para uma vaga lá, mas era uma vaga tipo operações, que tinha a ver com, sei lá, coisa de conta bancária lá, mandar salário, coisa muito mais... Não tinha nada a ver com o que eu tinha de experiência na minha carreira, mas falei... Na entrevista eu falei, olha, não tenho experiência, mas eu me viro, vou conseguir, vou aprender, eu quero estar na Lightning Labs. Gostei muito do time, gostei da galera quando eu conheci no Meetup. E... Pô, estão me perdendo tudo. Imagina. Eu sou assim, gente. Eu sou meio... Cara, eu faço isso constantemente. Às vezes eu abro parênteses e esqueço qual era o ponto. Mas... Eu faço um parênteses do parênteses. E o que eu queria falar mesmo com tudo isso? Não, você estava contando como você chegou você saiu da RIP para Paxful e da Paxful para Lightning Labs. Então eu mantive esse relacionamento com a Lightning Labs, etc. Mas a Paxful foi uma coisa de...
recrutador no LinkedIn chamando e tal. E aí foi uma virada de salário para mim muito grande, porque eu passei a receber de uma empresa estrangeira, em dólar e tal, não era mais um CLT aqui da RIP, né? E então eu trabalhei na Pax. Foi no máximo acho que 10 meses fiquei na Pax. Candidatei para essa vaga na Labs, mas não deu certo. Só que eu lembro que na entrevista, não na entrevista, mas pós-entrevista ali, quando eu perguntava, e aí, essa vaga aí, consegui, não consegui? Não deu certo aquela vaga que eu me candidatei, mas a Desirê chegou a dizer na mensagem para mim, olha, não é a vaga para você, e a gente no momento não tem a vaga para você, mas a gente gostou muito de você e gosta muito de você, e você é top of mind para um outro tipo de vaga que a gente pretende ter em algum momento. Acho que depois disso eu vi que o Ryan Gentry entrou na Lightning Labs, então mesmo o Ryan Gentry não estava ainda. Aí Pax eu vou cortar, não tem nada de tão interessante para falar ali. Mas foi que eu conheci a Renata também. A Renata foi uma das... Renata do Fed? Do Fed. A Renata era o marketing latam da Pax. Eu era inicialmente Business Development Brasil, tinha uma Business Development Latam que era minha chefe, mas tinha uma relação muito forte com o marketing Latam também, porque era tudo junto ali. Eram nós três ali, digamos, o time de Latam. Depois essa Business Developer de Latam saiu, eu que fiquei como Business Developer Latam. Então foi ali também que eu desenvolvi muito meu relacionamento com a América Latina e com a Renata, que hoje ainda também é uma grande amiga. A gente foi compartilhando muito da nossa trajetória. Tá. Aí mais ou menos, quando foi? 21, que foi o anúncio do Jack Mallers ali. Aquilo é setembro de 21, se eu não me engano. Que foi na conferência de Miami já, eu não fui porque eu tava com o ingresso comprado, mas acho que a brasileira ainda não podia entrar nos Estados Unidos, coisa de pandemia ainda. Você já tava na Lightning Labs lá, não? Não, vou chegar lá. Eu não tava no Lightning Labs, tava em Pax. Jack Mallers anuncia ali que El Salvador ia fazer a lei do legal tender, etc e tal. E... enfim, é todo aquele burburinho ali do Jack Mallers em relação a El Salvador. Logo em seguida, na mesma semana, assim, eu recebi uma DM da Elizabeth Stark. Lucas, rolou toda essa coisa aí de El Salvador, Lightning vai ser muito importante lá, tal, você fala espanhol? Fala. Tá vacinado? Não, mas posso buscar ir atrás. Ainda não tava, eu acho. E, enfim, aquela semana ali, tipo, 2, 3 dias depois do anúncio do Jack Mallers, a gente vai precisar de alguém que viaje para El Salvador, que esteja na América Latina e tal. Inicialmente, então, o intuito da minha contratação seria alguém na América Latina, né? Que fala espanhol, que pode viajar aqui para El Salvador, que pode... acabou que acho que a demanda de América Latina não era tão grande assim ainda. Eu acabei não sendo só América Latina. Até porque o time de Business Development era só o Ryan Gentry até então. Eu seria um segundo. Eu virei então um braço direito do Ryan Gentry fazendo globalmente ali. Uma coisa que eu tinha muito orgulho na Lightning Labs é que a gente tinha... Nosso trabalho como Business Developer ali, eu tinha um pouco de Business Development, um pouco de comunidade, um pouco de recrutamento. Eu era meio que cobrindo vários buracos ali. Mas essa parte do Business Development e tal, basicamente você está em contato com as empresas, com os desenvolvedores, com todo mundo que está construindo sobre o nosso software L&D, e saber, primeiro, ajudar nos primeiros passos ali, de repente integração, dificuldades, dúvidas, etc. Mas depois que a pessoa já está integrada, já está na Lightning também, tem todo um relacionamento continuado ali de repente alguma coisa que pode melhorar no setup deles, ou ver alguma coisa que pode melhorar no nosso software que está sendo um gargalo para eles. Então entender o que está sendo as prioridades de cada empresa, de cada projeto, de cada desenvolvedor. Entender quais são as coisas que estão faltando para eles para voltar para o nosso time de produto e desenvolvedores e tal, e alinhar nas prioridades do próprio desenvolvimento do L&D. Empresa tal e tal e tal e tal, que são as maiores, mais importantes, estão tendo um gargalo muito grande de database do L&D. Precisamos aprimorar a parte de database. E aí isso acabava entrando na prioridade do próximo release de L&D, com base então nesse feedback da comunidade. Então isso foi uma coisa que
Acho que é uma das grandes vantagens da Lightning Labs e da LND. É um contato muito forte com quem usa de fato a LND. E o fato de ter muitos usuários também. Então, o que eu ia dizer que era um orgulho também a gente tinha mesma disponibilidade, o mesmo suporte a, de repente, uma River, a uma Bitfinex, depois futuramente Binance, enfim, os grandes usuários de LND, até, de repente, um garoto de 20 anos nas Filipinas, desenvolvedor, que começou um projetinho, um aplicativo, uma startup, vai ter o nosso tempo de call com ele para ajudar também. Porque a gente nunca sabe se esse cara das Filipinas também não vai ser um grande... Não vai ser o próximo CZ. Até porque esse trabalho de Lightning Labs começou também com um moleque de 20 e poucos anos, Jack Mallers, começou com não sei quem ali, os primórdios da Lightning ali, com Zebedee, Strike, River ali. Também, esses primeiros também em algum momento eram o garoto das Filipinas